Apocalipse capítulo 2, de 8 a 11. Carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, e bendizemos o teu santo e bendito nome. Reconhecemos o teu amor e reconhecemos a tua graça sobre as nossas vidas e rogamos ao Senhor, ó Deus, que fale aos nossos corações aquilo que é desejo do teu coração. É isso que eu te peço e te agradeço, no nome santo e bendito de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, aos domingos à noite, nós iniciamos domingo passado uma série de mensagens chamada Igreja, ou Transformando a Igreja. E são baseadas exatamente na carta às igrejas do Apocalipse. Então, domingo passado, o pastor Benil trabalhou a carta à igreja de Éfeso, e hoje nós estamos olhando essa igreja mais que especial, a igreja de Esmirna, né? Uma igreja que se mostrava ser fiel até a morte. Se nós temos uma forma de andar na mensagem desta noite, temos uma pergunta que ela vai caminhar acerca da temática: como ser um crente fiel em tempos de prova? Esse é o desafio desta noite. Primeiramente, quando vamos olhar acerca do sofrimento, alguns estudiosos, porque senão também alguns estudiosos e alguns comentaristas vão dizer que o sofrimento vai revelar quem realmente é fiel ou quem realmente é conveniente. Aqui, hoje, debruçados sobre esta parte da Escritura, vamos observar uma igreja sofredora, uma igreja perseguida, uma igreja pobre, uma igreja que foi caluniada, uma igreja que foi aprisionada, enfrentando a própria morte, mas uma igreja fiel. Uma igreja que só recebeu elogios da parte de Jesus. Então, tudo o que Jesus diz nesta carta tem a ver com esta cidade e com esta igreja. Separamos aqui algumas características antes de entrarmos direto no texto, para pontuarmos acerca da igreja e acerca desta cidade, para poder, aquilo que nós chamamos de pano de fundo, ou de contexto geral e imediato. Muito bem. Primeira coisa, uma igreja pobre numa cidade rica. Esmirna era a rival de Éfeso. Era a cidade mais bela da Ásia Menor. Era considerada o ornamento, a coroa, a flor da Ásia. Cidade comercial onde ficava o principal porto da Ásia. O Monte Pagos era coberto de templos e era recheado de casas formosas, muito bonitas. Era um lugar de realeza, cercado de torres. Tinha uma arquitetura belíssima, com templos dedicados aos deuses Cibele, Zeus, Apolo, Afrodite, Esculápio. Hoje, essa é a única cidade sobrevivente com o nome de Izmir, na Turquia asiática, com cerca de 255 mil habitantes.
Uma outra característica que nós podemos, assim, por dizer, um paralelo entre a igreja e a cidade, uma igreja que enfrenta a morte, mesmo a cidade já havido passado por um processo que nós vamos chamar de morte e ressurreição. Por quê? Porque essa mesma cidade, ela havia sido fundada por uma colônia grega 1000 anos antes de Cristo, 1000 anos. No ano 600 antes de Cristo, os lídios invadiram e destruíram completamente aquela cidade. Já no ano 200 antes de Cristo, Lísmaco a reconstruiu e fez dela a mais bela cidade da Ásia. Quando Cristo disse que estivera morto, mas estava vivo, os esmirnianos sabiam do que Jesus estava falando, porque a cidade estava morta, porque foi completamente destruída e reviveu. Um outro paralelo que a gente não consegue fazer entre a cidade e a igreja também, era que era uma igreja fiel a Cristo, mas aquela cidade era fiel a Roma. A cidade de Esmirna sabia muito bem o significado da palavra fidelidade. De todas as cidades orientais, ela havia sido a mais fiel a Roma. Muito antes de Roma ser a senhora do mundo, ela já era fiel a Roma. Cícero dizia que Esmirna era a aliada mais antiga e mais fiel. No ano de 195 a.C., ela foi a primeira cidade a erguer um templo a deusa Roma. No ano 26 depois de Cristo, quando as cidades da Ásia Menor competiam pelo privilégio de levantar um templo para o imperador Tibério, ela ganhou de Éfeso esse privilégio. E para a igreja dessa cidade, Jesus Cristo disse: seja fiel até a morte. E o último paralelo que nós podemos observar entre a cidade e a igreja, antes de entrarmos no texto, era que era uma igreja vitoriosa na cidade que haviam jogos atléticos. Esmirna também tinha um estádio onde todos os anos se celebravam jogos atléticos que eram famosos em todo o mundo, onde os jogadores disputavam uma coroa de louros. Para os crentes, para os cristãos daquela cidade, Jesus prometeu a coroa da vida. Ser cristão naquela cidade era um risco de perder os bens e de perder a própria vida. Essa pobre igreja, caluniada, perseguida, da parte de Jesus, só recebeu elogios. A fidelidade até a morte é a marca dessa igreja. E agora, como nós podemos aprender com essa igreja como podemos ser fiéis? Como nós podemos aprender? Primeiramente, nós vamos observar que o prisma da fidelidade, ele é um princípio básico cristãos. E nos dias de hoje, os crentes têm quebrado os seus votos que foram feitos na profissão de fé. Diante disso, temos uma pergunta: como ser um crente fiel em tempos de prova? E nós vamos ter 4 pontos que vão nos ajudar a responder, olhando para esta igreja e olhando para o texto proposto nesta noite. Primeiramente, os versos 8 e versos 9. Vamos lá. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições, a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então, como ser fiel, um crente fiel em tempos de prova? A primeira resposta que nós podemos dizer é: tendo uma visão desromantizada da vida. E como? Como isso? Queridos, a igreja de Esmirna estava atravessando um momento de prova, e o futuro que se aproximava dela se mostrava ainda muito mais sombrio. Então, diante disso, existem pelo menos 4 coisas dentro desta carta que nós precisamos destacar para termos essa visão desromantizada da vida.
A primeira é a tribulação, que é destacada no verso 9. E a ideia de tribulação é a ideia de aperto, a ideia de sofrimento, de esmagamento. A igreja estava sendo esmagada, exprimida por um rolo compressor. A pressão dos acontecimentos estavam pesando sobre a igreja. A força das circunstâncias procurava esmagar a igreja, tentando forçá-la a abandonar a sua fé. E os crentes que estavam ali, eles estavam sendo atacados, eles estavam sendo mortos, eles foram forçados a adorar o imperador como Deus. De uma única vez, lançaram do Monte Pagos 1.200 crentes. Doutra vez, lançaram outros 800 crentes do Monte Pagos. E outros foram morrendo desta forma. Os crentes estavam morrendo por causa da sua fé. Como entender o amor de Deus no meio da perseguição? Como entender o amor do Pai pelo Filho que se entregou como sacrifício? Onde é sacrificado o amado, o amor se oculta. Isso é a sexta-feira da paixão, não ausência, mas ocultação do amor de Deus. Passavam por dificuldades, passavam por tribulação, passavam por dor, mas não abandonavam a sua fé. Então, esse era um primeiro item que passavam. Um outro é pobreza. Pobreza, uma cidade rica, mas uma igreja pobre. E a pobreza, queridos, não é uma maldição. Jesus disse, bem-aventurados os pobres. Tiago diz que Deus elege os pobres do mundo para serem ricos na fé. Tiago 2,5. E havia duas palavras para a pobreza. A primeira era potocheia e a segunda era peneia. A primeira vai mostrar uma pobreza total, extrema, que era representada por um mendigo agachado. E a peneia vai mostrar exatamente uma pobreza de alguém que, como a gente pode dizer, dispensava alguma coisa que não tinha muita importância. Então, sendo assim, a pobreza dos crentes era um efeito colateral da tribulação. E ela tinha algumas razões. A primeira razão era que os crentes eram procedentes das classes pobres daquela região. Muitos daqueles crentes, dizem Jesus, eram escravos. Os primeiros cristãos sabiam o que era uma pobreza absoluta. Os crentes eram saqueados, os seus bens eram tomados, eles eram perseguidos. Hebreus 10:34. Os crentes daquela igreja haviam renunciado aos métodos suspeitos por sua fidelidade a Cristo. Perderam os seus lucros fáceis, que foram tomados das mãos por homens escrupulosos e homens cruéis. Uma outra característica que também vai nos ajudar a observar a desromantização da vida era a difamação. Os judeus estavam espalhando calúnia acerca dos cristãos. As mentes estavam sendo envenenadas. Os crentes de Esmirna estavam sendo acusados de coisas graves. Quem é o nosso acusador? O diabo. Ele é o pai da mentira. Aqueles que usam armas de acusações levianas, o texto vai dizer que são o quê? Sinagoga do Satanás. Então havia uma forte e influente comunidade judaica naquela cidade. Eles não apenas estavam perseguindo os crentes, mas eles estavam influenciando, levantando factoides no meio dos romanos para prender, perseguir e judiar dos cristãos. Então, os judeus foram os principais inimigos da igreja no primeiro século, queridos. Perseguiram a Paulo em Antioquia da Pisídia, em Cônio, em Listra, Paulo foi apedrejado, em Tessalônica, em Corinto, Paulo tomou a decisão de deixar os judeus e ir para os gentios. Quando Paulo retorna para Jerusalém, os judeus prenderam-o no templo e quase mataram. O livro de Atos termina dizendo que Paulo estava em Roma sendo perseguido pelos judeus. Os judeus se consideravam um povo genuíno de Deus.
os filhos da promessa, a comunidade da aliança, mas eles o rejeitaram o Messias e perseguiram a igreja de Deus, transformando-se em sinagoga de Satanás. A religião deles foi satanizada, tornou-se religião do ódio, tornou-se religião da perseguição e da rejeição da verdade. Queridos, quem difama Cristo ou degrada naqueles que confessam, promove obra do maligno. Quem difama Cristo e degrada aqueles que confessam o seu nome, guerreia as guerras do maligno e em favor do maligno. Os crentes passaram a sofrer várias acusações levianas. Os crentes de Esmirna eram chamados de canibais, por celebrarem a ceia com pão e com vinho, o símbolo do corpo de Cristo. Os crentes de Esmirna eram chamados de imorais, por celebrarem a festa ágape, antes da Eucaristia. Os crentes de Esmirna eram vistos como divisores de famílias. Uma vez que uma pessoa se convertia a Cristo e deixava as crenças pagãs e passava a servir a Jesus, então eles viam isso como uma forma de dividir e espalhar no meio da família. Jesus veio trazer a espada e não a paz. Acusavam os crentes de ateísmo por não se dobrarem diante das imagens dos deuses. Acusavam os crentes de deslealdade e revolucionários, pois eles se negavam a dizer que César era o Senhor da vida deles. Então passavam por pobreza, passaram por tribulação, passaram por difamação e por prisão. Muitos crentes enfrentaram a prisão em Esmirna. A prisão era uma antessala do túmulo. Os romanos, eles não cuidavam dos seus prisioneiros. Normalmente os prisioneiros, eles morriam de fome, ou morriam de doenças como lepra ou qualquer outra chaga que possa ter terrível por aí. Então os prisioneiros passavam muita necessidade. Os crentes estavam prestes a serem levados à banca de testes. Eles iriam ser testada a fidelidade deles a Deus. Mas Deus é fiel e não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Ele nos supervisiona o nosso teste. Então, como ser um crente fiel em tempos de prova, desromantizando a vida. A vida não é só um conto de fadas, a vida não é só um parque de diversões, existem dificuldades e existem lutas. O próprio Cristo diz que neste mundo tereis aflições. Aqueles crentes daquela cidade estavam passando por muita luta e por muita perseguição. E não desmotivaram. Uma outra resposta e também outro ponto que a gente pode aprender como ser um crente fiel em tempos de prova, no verso 9, é quando nós observamos que nós temos que ter em nossa mente que a avaliação de Jesus é diferente da avaliação do mundo, da avaliação do sistema, por assim dizer. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre, já falamos, porque os crentes, eles vinham das classes mais baixas, muitos escravos. Pobre, porque muitos membros deles eram escravos. Pobres, porque eles tiveram seus bens tomados, seus bens saqueados. Pobres porque eles eram perseguidos e foram jogados nas prisões. Pobres também porque eles não se corrompiam com o sistema. Eles eram uma igreja espremida, sofrida e acuada. Embora a igreja fosse pobre financeiramente, mas ela era rica. De quê? Como? De recursos espirituais. Não tinha nos tesouros da terra, mas tinha nos tesouros do céu. Era pobre diante dos homens, mas era rica diante de Deus. A riqueza de uma igreja
já não está na pujança do seu templo, nem na beleza dos seus móveis, nem na grandeza do seu orçamento, muito menos na projeção social, econômica dos mesmos. A igreja está exatamente quando põe o foco e o coração no Senhor. A igreja de Laodiceia, por exemplo, ela se considerava rica, mas Jesus disse que ela era pobre. A igreja de Filadélfia tinha pouca força, mas Jesus colocou diante dela uma porta aberta para lhe ajudar. Esta igreja era pobre, mas aos olhos de Jesus era rica e muito rica. Enquanto o mundo avalia os homens pelo ter, Jesus avalia pelo ser. Importa ser rico para Deus, importa juntar os tesouros do céu, importa ser como Pedro: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. Nazareno, anda. A igreja de Esmirna era pobre, mas era fiel. Era pobre, mas era rica diante de Deus. Era pobre, mas possuía tudo e enriquecia muitos. Nós podemos ser ricos para com Deus e ricos na fé também e em boas obras. Nós também podemos desfrutar das insondáveis riquezas do Senhor. À vista de Deus, há tantos homens ricos que são abastardos, assim por dizer, das riquezas e do luxo, mas são pobres diante do Senhor. É melhor ser como uma igreja de Esmirna, pobre materialmente, mas rica diante do Senhor, rica espiritualmente, do que uma igreja como uma igreja de Laodiceia, que ainda será trabalhada aqui, que era rica, mas diante do Senhor era uma igreja pobre. Outro grupo que ostentava uma falsa percepção de si, como nós já dizemos, era exatamente os judeus. Mas aqui é interessante nós frisarmos: não é judeu quem se diz simplesmente judeu. Não. Eles afirmavam que são judeus, mas não eram judeus de verdade. Eles afirmam que são pobres, mas isso não é verdade. O mundo vê a aparência, o mundo vê o que se posta nos status, nas redes sociais da vida, mas Deus vê o seu coração. Deus vê o nosso coração. Deus vê como nós somos, sem as capas, sem as máscaras, sem os status, sem as publicações, sem as postagens, sem as alfinetações. Ele vê o seu ser, ele vê o seu íntimo, ele vê quem você é de verdade. Sem as palavras bonitas, sem os verbos bem colocados, ele vê quem você é. É este que Deus se interessa. Como ser um crente fiel em tempos de prova? Verso 10, vamos olhar o verso 10. Não tenha medo do que você está prestes a passar, ou prestes a sofrer, em algumas versões. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Como ser um crente fiel em tempos de prova, estando pronto, prontidão a fazer qualquer coisa para honrar a Cristo Jesus. Se for para honrar a Cristo Jesus. Aqueles crentes, eles eram pobres, eles eram perseguidos, caluniados, presos, estavam sendo encorajados agora a enfrentar a própria morte se fosse preciso. Não é ser fiel até o último dia, é ser fiel até o ponto de morrer por essa fidelidade. É preferir morrer do que negar Jesus. Jesus foi obediente até a morte e a morte de cruz. Ele foi até a cruz e da cruz à coroa. Essa linha também foi traçada para esta igreja. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa
da vida. A igreja de Esmirna não era candidata à morte, mas era candidata à vida, queridos. A cidade de Esmirna era fiel a Roma, mas os crentes estavam sendo chamados a serem fiéis a Jesus. A cidade de Esmirna tinha a pretensão de ser a primeira, mas Jesus diz: eu sou o primeiro e eu sou o último. Nós somos chamados, queridos, a sermos fiéis até as últimas consequências. Não somos chamados a ser fiel até onde é conveniente que sejamos fiel. Nós somos chamados a ser fiéis mesmo num contexto de perseguição e de hostilidade. E não aonde o calo aperta, aonde vão falar de mim, vão fazer isso, eu estou numa roda de amigos, eu estou num contexto social, eu estou no meio da faculdade, eu estou no meio da família, eu estou no meio dos amigos do trabalho, até onde é conveniente eu me apresento como crente, daqui para lá é assim, mas Jesus conhece o meu coração. Será que Ele se agrada exatamente desta posição que é reflexo do seu coração? O bispo da igreja de Policarpo, discípulo de João, ele foi martirizado no dia 25 de fevereiro de 155 depois de Cristo. Ele foi apanhado, ele foi arrastado para a arena, tentaram intimidar ele com as feras, ameaçaram ele com fogo, mas ele respondeu o que ao procônsul? Vocês me ameaçam com fogo que pode queimar apenas por alguns instantes, mas eu respeito o fogo do juízo vindouro, o castigo eterno que é reservado para os maus. Mas por que vocês demoram? Façam logo o que vocês têm que fazer. Os seus algozes tentaram forçar ele a blasfemar a Cristo, mas o que ele respondeu? Eu sirvo há 86 anos e ele sempre me fez bem. Como posso blasfemar contra o meu Salvador e contra o meu Senhor que me salvou? Os inimigos furiosos queimaram ele vivo em uma pira, enquanto ele orava e agradecia a Jesus pelo privilégio de morrer como um mártir. Hoje Jesus espera o seu povo fiel, hoje Jesus espera do seu povo fidelidade na vida, no testemunho, na família, nos negócios, na fé, em todas as áreas. Não venda o seu Senhor por dinheiro. Não faça como Judas. Não troque o seu Senhor por um prato de lentilhas, como Esaú. Não venda a sua consciência por uma barra de ouro, como Acã. Seja fiel a Jesus, ainda que lhe custe o seu emprego, ainda que lhe custe o seu sucesso, ainda que lhe custe o seu relacionamento, ainda que custe a sua vida, seja fiel. Jesus diz que aqueles que são perseguidos por amor, eles são bem-aventurados. O servo não é maior do que o seu senhor. O mundo perseguiu a Jesus e também irá nos perseguir. Não se iluda. Não ache que isto é uma brincadeira. Não é brincadeira. A Bíblia diz que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. 2 Timóteo 3,12. Paulo diz: a vós foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Filipenses 1:29. Um outro muito conhecido, Derek, foi enforcado no campo de concentração na Alemanha em 9 de abril de 1945. Ele escreveu que o sofrimento era o sinal do verdadeiro cristão. Enquanto nós estamos aqui, queridos, muitos irmãos nossos estão selando com sangue a sua fidelidade a Cristo, em campos tão hostis do mundo que nós não podemos nem imaginar. Missionários, diversos campos, diversas frentes, estão agora, pessoas que estão exatamente, são fiéis a Cristo no contexto local, de perseguição, estão sofrendo agora. Aqueles que forem fiel no pouco, serão recebidos pelo Senhor com honras. Bom está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei.
entra no gozo do seu Senhor. Como ser um crente fiel em tempos de prova? Versos 9, versos 10. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Somos fiéis em tempo de prova quando sabemos, temos a noção, o entendimento que Jesus está no controle da nossa vida. Primeiramente, queridos, Jesus conhece quem somos e tudo o que acontece conosco. Tudo, tudo, tudo. E esse deve ser um fato e uma fonte de conforto no nosso coração, no seu coração, no meu coração. Pois uma das grandes necessidades nas tribulações é alguém com quem nós possamos partilhar as nossas dificuldades e as nossas batalhas. Jesus conhece as tuas aflições. Ele anda no meio dos candeeiros e Ele nunca se afasta. Ele nunca se afasta de você. A nossa vida não está solta ao léu, o nosso Senhor não dorme, o nosso Senhor não cochila, Ele olha para mim e olha para você. Ele sabe o que você está pensando agora, Ele sabe acerca dos conflitos que você está tendo em mente agora, Ele conhece a sua tribulação e Ele conhece a sua dificuldade, Ele sabe das suas lutas. Ele sabe das suas lágrimas, Ele sabe que diante dos homens você é pobre, mas Ele sabe que os tesouros no céu que Ele tem para você. Jesus sabe, queridos, das calúnias que você pode estar sendo atacado. Ele sabe do veneno das línguas mortíferas que podem estar conspirando contra você. Ele sabe que nós somos pobres, mas que também nós somos ricos, ricos no Senhor. Ele sabe que somos entregues à morte, mas ao mesmo tempo nós temos a coroa da vida. Jesus permite o sofrimento com um propósito para lhe provar, não para lhe destruir. Não é o objetivo dele permitir que você passe por tanto sofrimento em nome da causa do Senhor e que teste a sua fé desta forma. A intenção e o objetivo do inimigo, do diabo, é destruir a sua fé. Mas o propósito de Jesus é provar a sua fé. Os judeus estavam furiosos. O diabo está por trás de todo aquele aprisionamento. Mas quem realiza os seus propósitos é Deus. O fogo das provas só consumirão a escória, só queimará a palha, mas você ficará mais puro, ficará mais preparado, será aperfeiçoado, será mais digno e será mais fiel. Jesus está peneirando a sua igreja, está procurando arrancar as impurezas. O nosso adversário tenta destruir, mas Jesus quer refinar. Precisamos olhar além da dificuldade, além do hoje, além da provação, além do muro, além da barreira que se apresenta diante das nossas vidas e olharmos para o futuro e propósito glorioso de Jesus. Precisamos olhar além do castigo, precisamos olhar o seu benefício. Exemplo, Davi passou por um período de grande aflição, mas tinha um objetivo: ele deveria aprender dos decretos do Senhor. O Senhor não poupa da prisão, mas Ele usa a prisão para fortalecer. Ele não nos livra da fornalha, mas Ele nos purifica na fornalha. Jesus controla tudo que está vindo sobre a sua vida. Nenhum sofrimento pode nos atingir, exceto com a expressa permissão do Senhor. Aquela igreja, Ele adverteu que eles passariam por muito sofrimento, mas nada que fosse além dos seus limites. Jesus sabe por quem está por trás de todo ataque na sua vida. O inimigo pode nos atacar, mas ele não pode ir além dos limites estabelecidos por Deus em nossa vida. Queridos, a prisão será breve, e Jesus diz: não temas estas coisas que tens
de sofrer. Diante disso, podemos observar aqui três verdades. Três verdades. Primeiro é que o sofrimento é certo. Se engane, é certo. Segundo, ele é limitado. E terceiro, por mais que muitas vezes não pareça, mas ele é breve. Assim como aconteceu com Jó, Deus disse ao diabo em Esmirna, como a gente pode dizer, contrapondo, né? ou fazendo um alinhamento, até aqui e não mais. O diabo só pode ir até onde Deus permite. Quem está no controle da minha vida? Quem está no controle da sua vida? Quem está no controle da igreja do Senhor? Quem está no controle de todas as coisas? Você não sabe? Pois saiba, é o Rei da Glória. Não tenha medo, não se assuste. Ele está no controle de todas as coisas. Se lembre que Jesus passou vitoriosamente pelo caminho do sofrimento. O mesmo sofrimento que nós passamos, dor, tudo ele passou. Ele também enfrentou tribulação, ele foi um homem de dores, ele sabe o que é padecer, ele foi pressionado pelo diabo, pelo inferno, ele suportou a pobreza, ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele também foi caluniado, chamaram ele de beberrão, chamaram ele de impostor, chamaram ele de blasfemo, chamaram ele de possesso, ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi cuspido e ele foi pregado numa cruz. Ele passou pelo vale da sombra da morte e ele entrou nas entranhas da morte e venceu. E venceu. Agora, ele diz para a sua igreja: não temas estas coisas que vocês têm que sofrer. Jesus tem um poder de consolar, porque ele também foi tentado como nós e não pecou. Ele tem poder de nos socorrer, porque ele trilhou pelo caminho do sofrimento, da morte e venceu. Ele é eterno, queridos. Ele é o primeiro, ele é o último. Ele nunca muda. Ele sempre está conosco. Ele venceu a morte. Ele destruiu aquele que tem o poder da morte e ele nos promete vitória sobre a morte. E ele é galardoador. Ele promete a coroa da vida aos fiéis e vitória completa sobre a segunda morte para os vitoriosos. Como ser um crente fiel em tempos de prova? Desromantizando a vida, enfrentaremos tribulações, dificuldades. Como ser fiel em tempos de prova? Tendo em nossa mente que a avaliação de Jesus é diferente da avaliação do mundo. Fiéis, obedientes, somos ricos diante do Senhor e muitas vezes pobres, caluniados, perseguidos diante do mundo. Como ser fiéis em tempo de prova, estando pronto a fazer qualquer sacrifício para honrar a Jesus. Você está pronto? Como ser fiel em tempos de prova, sabendo que Ele está no controle de todos os detalhes da nossa vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cada igreja tem a necessidade de um sopro especial do Espírito de Deus. A palavra para esta igreja que nós estamos falando hoje era que eles deveriam se considerar candidatos à vida, mesmo passando por tribulação, mesmo passando por sofrimento, mesmo passando por difamação, mas que eles deveriam permanecer fiéis. Não olhe para o sofrimento, queridos, não olhe para a dificuldade, olhe para Cristo, permaneça fiel, olhe para a recompensa. Só mais um pouco, queridos, e nós ouviremos do nosso Senhor o chamado de volta para casa. Vinde, benditos de meu Pai, entrem na posse do reino. Aqui não tem mais morte, aqui não tem mais dor, aqui não tem mais luto, aqui não tem mais sofrimento, aqui só tem vida. E o vencedor não sofrerá dano algum. Não, o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Nós podemos enfrentar a morte aqui?
sim, todos passaremos por ela. O martírio, sim, mas escaparemos do inferno, que é a segunda morte. Entraremos no céu, que é a coroa da vida. Podemos precisar ser fiéis até a morte, e é o objetivo. Mas então a segunda morte não poderá nos atingir. Podemos perder a nossa vida, mas então a coroa da vida nos será dada. Muitos querem a coroa deste mundo. Muitos querem exatamente o céu na terra, como muitos dizem. Qual é o seu propósito? Como ser um crente fiel em tempos de prova? Dinheiro, luxo, riqueza, poder, ou a coroa celestial a qual a nos foi prometida? Fidelidade ao Senhor até as últimas consequências. Desromantizem a vida, passaremos por dificuldades, mas devemos ter ciência que Deus está no controle de todas as coisas. E a melhor recompensa que nós podemos ter é exatamente entrarmos no gozo do Senhor, na Jerusalém celestial, aonde nós, os filhos de Deus, devemos ansiar todo dia e todos os minutos da nossa vida. Amém? Queridos, nós vamos estar louvando ao